Isso de trocar de técnico, para mim, é o que faz a gente chegar no nosso maior jejum. É a cultura de trocar de técnico toda hora, de não acreditar em absolutamente nada, de a partir daí não deu certo, troca. E não é que vai trocar o técnico que você vai sair de um técnico que pensa uma coisa para um outro técnico que pensa essa mesma coisa e que vai executar de uma forma melhor. O futebol brasileiro, como sistema de futebol brasileiro, é uma máquina de moer técnico de não dar tempo para ninguém. Isso fez com que todos os técnicos formados no Brasil, agora está chegando uma nova geração, que talvez já seja influenciada por a gente dar mais tempo para os estrangeiros e quem sabe também para essa nova geração que está chegando. Mas o Brasil, por décadas, é um futebol de uma cultura que troca de técnico toda hora, que o técnico não tem tempo de pensar em como jogar. E o mais importante do futebol, você só vai saber como que você vai ganhar um jogo de futebol se você souber fazer as perguntas. Se você não sabe por que você está ganhando, se você não sabe por que você está perdendo, você vai trocar de forma aleatória, de qualquer jeito, até dar certo. E um relógio marca a hora, um relógio parado marca a hora certa 2 vezes por dia. Então, de vez em quando vai dar certo. E alguém vai ganhar o Campeonato Brasileiro, porque dos 20 alguém vai ter que ganhar. Então, se a gente. E a gente trabalha desse jeito, porque para o dirigente do futebol brasileiro é muito fácil mandar um técnico embora, porque ele se defende e aí o problema é do técnico. E aí chega outro e não dá certo, e o problema de novo é do técnico. E depois é do técnico de novo, e depois vai ser do cara que perdeu o pênalti. Nunca o problema é de quem está pensando o futebol no Brasil. De quem é que está escolhendo como que a gente quer jogar. Por que a gente quer jogar assim? Qual que é o tipo de jogador que a gente tem para jogar? E a partir desse tipo de jogador, como é que a gente vai jogar? Então, se a gente manda... Agora, o Ancelotti não serve mais. Ganhou 5 Champions, ganhou em todos os países. Não serve mais. Por quê? Porque hoje deu errado. Porque de 10 meses para cá ele não conseguiu montar um time de futebol. Então agora traz o Klopp. E se o Klopp não deu certo? É outro. Mas, peraí. Por que o Ancelotti não deu certo? Não sei. Por que o Klopp não deu certo? Não sei. Porque tem uma casinha e a bola não entrou naquela casinha. Pô, mas isso aqui, se você somar um mais um, tem que dar dois. Então tem que entrar na casinha. Claro que não. Se a gente não mudar essa cultura no Brasil, por que não tem técnico brasileiro em lugar nenhum do mundo? Porque não é que não tem técnico no Barcelona, no Real Madrid, não. Por que não tem em lugar nenhum do mundo? Por que nenhuma liga tem um técnico brasileiro? Na América do Sul, tem 5 argentinos disputando a Copa do Mundo começando. 5 argentinos começando a Copa do Mundo. Não tem, não tem. Desde Filipão em Portugal e depois Chelsea, 2008, Vanderlei Luxemburgo, há 20 anos, há 2 décadas, a gente não tem um técnico. Por que no Brasil não se pensa futebol? E se a gente demitir técnico a cada 6 meses, porque sim tem que demitir, a gente vai continuar sem pensar futebol. E a gente vai continuar aleatoriamente tentando ganhar. Porque no Brasil não se quer pensar todo mundo que faz parte desse jogo. Dirigentes, técnicos, porque como é que o técnico brasileiro joga? Todo mundo lá atrás, um chutão para cima, vai ganhar a vida, um pontinha para cavar uma falta e tá ganhando de 1-0, rola, faceira. Goleiro se lesiona, goleiro que tá ganhando sempre tem cãibra, goleiro parou de, agora tá perdendo, não tem mais cãibra. E aí a gente fica com o futebol do nível que a gente tem, que é um futebol difícil de assistir muitas vezes. Imprensa, que pede demissão toda hora, que ajuda a gerar pressão, que ajuda a gerar esse tipo de cultura, que coloca na cabeça do torcedor que isso é o certo a se fazer, que demitir técnico toda hora é o certo a se fazer, sem saber por quê, de vez em quando é certo. Se você sabe por que você está fazendo. Agora, por que a gente vai demitir o Ancelotti? Agora vamos trazer o Klopp. Por que a gente vai trazer o Klopp? Por que a gente quer um técnico que joga desse jeito, sendo que antes a gente queria um técnico que jogava do outro? Então, se a gente não mudar essa cultura, a gente vai ficar 3 décadas sem ganhar a Copa do Mundo. 3 décadas sem ganhar a Copa do Mundo. Porque futebol hoje não dá mais para ter um driblador que ganha jogos, um grande jogador que ganha jogos. Nem sempre vai dar. Quando a gente tinha Ronaldos, Romários, Ronaldinhos, a gente conseguia. Hoje a gente não consegue mais, por quê? Porque os outros se organizaram ali, porque uma Noruega se organizou de um jeito a aproveitar a característica de gigantes de 2 metros de altura para jogar por gigantes de 2 metros de altura. E a gente não sabe mais o que a gente joga. A gente não sabe por que a gente está perdendo. A gente não sabe dizer por que a gente está perdendo há 3 décadas. E se a gente não sabe por que a gente está perdendo, a gente nunca vai saber como é que a gente vai ganhar. Então tem que parar com isso de demitir técnico toda hora. Demitir técnico a cada 6 meses. Ninguém pode ter uma filosofia de jogo. Ninguém pode escolher uma forma de jogar. Ninguém pode entender que o outro lado ganhou porque a forma do outro cara naquele dia foi melhor do que a sua, porque seu atacante chutou 3 bolas na trave. Se a gente continuar nesse espiral,
nós nunca mais vamos ganhar. Ou a gente vai ganhar de vez em quando, porque um relógio parado dá a hora certa 2 vezes por dia. Mas está indo tudo por um caminho muito errado pela cultura brasileira de moer formas de pensar futebol, de moer trabalhos antes deles estarem concluídos. E demitir o Ancelotti agora e não apostar em nada agora, e apostar simplesmente vamos trocar porque que deu errado, é continuar numa espiral de fracasso. Esse raciocínio já tinha que ter acabado há muito tempo, mas eu não consigo mais sair desse tom.